tudo bem? Aqui é Rafael Campos e estamos no nosso quarto vídeo falando sobre construção de mapas para iniciante. Então, se você é novo aqui, eu vou deixar um cardzinho aqui no canto para onde a gente está colocando a playlist. Com primeiro a gente fez os continentes, passamos pelas montanhas, chegamos nos rios e lagos e agora a gente vai falar sobre floresta. Então já deixa o seu like aqui se você gosta de mapas, se você já tem algum conhecimento e talvez queira aprender alguma coisa nova, se você não tem conhecimento nenhum de construção de mapa, fazer uma coisa um pouco mais no freestyle, mas já fica aí, então simbora! Então, pessoal, a gente vai continuar aqui no nosso mapinha, e uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu coloquei aqui duas grandes linhas, como vocês podem ver. Aqui essa primeira linha aqui embaixo e essa segunda linha aqui em cima, beleza? Eu fiz essas duas linhas por quê? Porque assim a gente consegue ter uma mínima noção de mais ou menos de equador e trópico. E por que isso? Porque existem diversos tipos de florestas diferentes. Então, isso tanto nos ajuda na hora da construção, mais ou menos a gente tem uma ideia do que a gente vai fazer em cada uma das florestas, mas também nos ajuda a ter algumas coisas sobre a similaridade. Então, se a gente for colocar uma floresta aqui, de preferência colocar uma mesma floresta aqui, pelo menos de layout, para ter essas congruências, beleza? E também, como eu quero colocar o Equador aqui e o trópico aqui, é interessante. Mas, ô Rafa, a gente está colocando o trópico aqui, você disse que ia colocar um deserto aqui, e não tem problema, existem desertos um pouco mais gelados, que depois a gente conversa um pouquinho sobre isso quando a gente for abordar outros biomas nesse mapa, beleza? Então, eu quero fazer aqui mais uma floresta tropical nessa parte aqui, né? Essa é uma floresta, uma umbrófila densa, essa aqui, numa pegada mais Amazônia, e aqui um pouco mais para o estilo mais tropical, mais dos trópicos, que eu digo subtropical, tropical, não tanto realmente o da floresta amazônica propriamente dita, que é mais uma floresta no quesito mais equatorial, beleza? Então, por isso que eu fiz essas duas linhas de diferenciações, beleza? Então você pode trabalhar com diversos tipos de florestas. Existem florestas de formação naturais, com formação artificiais, mas isso não vai muito ao caso da origem ou da formação da, dessa floresta, mas sim a gente entender algumas questões. Como essa ideia é basicamente um mapa, eu não vou descrever muito mais a questão da parte físico-química ou biológica das florestas, isso futuramente num próximo vídeo, se vocês acharem interessante a gente falar um pouquinho sobre o world building dos biomas e algumas caracterizações, é algo interessante que a gente pode abordar, beleza? Então, você pode ter floresta de ambrófila densa, como por exemplo as florestas que a gente chama de floresta tropical pluviais, as que chovem pra caramba. Nós temos as florestas ambrófilas abertas, aonde o dossel, que é a parte da copa das árvores, ela é mais espaçada. Nós temos florestas ambrófilas mistas, onde existem posicionamentos mais fechados, posicionamentos mais abertos. Nós temos florestas estacionárias, onde podem ser estacionárias sempre verdes, estacionárias semideciduais, deciduais. Então existem outros tipos de florestas, outras categorias, como florestas tropicais úmidas, florestas esparçadas e pouco densas, florestas aciculifoliadas. Então existem diversos tipos diferentes, mas a gente não vai abordar especificamente todas elas, porque o objetivo maior é a gente produzir o nosso mapa de uma maneira um pouco mais, como eu estou falando desde o começo dos episódios, algo mais pro freestyle. Futuramente, se vocês quiserem uma coisa mais cientificamente correta, existem alguns programinhas que ajudam a produzir esse tipo de mapas, e caso vocês queiram, eu trago para vocês um tutorialzinho, tanto como a gente pode fazer no Incarnate, que é bem interessante também, quanto em outros aplicativos também de produção de mapa um pouco mais densos, beleza? Então vamos lá, vamos começar primeiramente com aqui esse posicionamento. Mas existe alguma métrica para colocar, por exemplo, essas linhas tropicais, seja equatorial ou tropical? Existir até existe. Você pode utilizar mais ou menos as proporções que existem no planeta Terra, onde a cada X graus tem uma certa latitude, uma certa longitude, com isso você vai definindo cada uma dos posicionamentos, mas aqui a gente fez, como eu falei, um pouco mais no olho, considerando então essa faixa mais primária aqui, uma floresta, uma região mais quente, e aqui um pouco mais para o tropical, beleza? Então
Então, antes de a gente entrar, propriamente dito, na produção do mapa em si, eu quero trazer para vocês esse esqueminha aqui, que eu quero colocar, que é um esqueminha mais de produção prática, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, subindo aqui um pouquinho, existe, por exemplo, se você quiser, como eu comentei, uma floresta, uma brófila densa, ou seja, de um dossel um pouco mais fechado, você pode usar esse sistema 1 aqui, ou esse sistema 2 aqui. Ah, mas eu quero fazer uma coisa um pouco mais para o misto. Então nós temos aqui, por exemplo, aqui o 3, onde você pode colocar mais fechado, mais aberto, uma coisa assim. Ou caso você queira um pouco mais espaçado, nós temos aqui esses formatozinhos aqui, beleza? Então, gente, desculpa novamente a questão dos focos, porque quem está focando é o meu celular e eu ainda não consegui achar um formato que consiga focar de maneira um pouco mais interessante, beleza? Então, mas de qualquer forma, existem aqui onde você pode utilizar tanto aqui de ambrófila densa, que são florestas mais fechadas, um pouco mais para o misto, né, colocando aqui dois exemplos diferentes, um mais redondinho, um pouco mais não uniforme, ou você pode colocar mais espaçados, como eu coloquei aqui, esse estilo um pouco mais aculiforme, beleza? Eu coloquei um outro aqui mais aberto também, mais com uma árvore um pouco mais tradicional. Então você pode usar diversos tipos de formato diferente, uma triangular, caso você queira uma floresta um pouco mais voltada aos cumes, aos cones, uma floresta um pouco mais prática, tipo que a gente faz tradicionalmente, que a gente aprende no começo da nossa infantilização, e outros tipos diferentes. Você pode utilizar de diversos tipos diferentes. E eu trouxe isso aqui para a gente poder ir fazendo diversos tipos diferentes de florestas, dependendo do posicionamento e da região geográfica que você quer fazer. Um outro ponto importante, bem interessante, que você pode trabalhar é ver o nível de tecnologia que existe nas cidades. Então, por exemplo, futuramente, quando a gente for posicionar as nossas cidades, que é algo importante, quando você for construir o seu mapa mais planejadinho, seria interessante então você já rascunhar tudo isso antes de passar para a caneta. Então você coloca mais tudo pro lápis mesmo, para você já ir sabendo, eu queria então que aqui tivesse uma cidade, aqui tivesse outra cidade, aqui tivesse outra cidade, e assim você pode ir construindo o posicionamento delas e saber qual que é o nível de devastação que existe. Então, por exemplo, aqui eu quero fazer uma florestona, um brófila densa, mas tem uma cidade aqui, ele pode ser que essa tenha uma rachadura na floresta, uma abertura na floresta, porque houve esse crescimento aí da floresta, da cidade para dentro da floresta. Vocês podem ver que eu estou usando luvas hoje, porque hoje está muito quente, e eu tenho hiperidrose. Hiperidrose é um jeito lindo e científico para dizer que eu transpiro muito pela mão de um nível mais patogênico. Então, para não estragar o nosso desenho, eu estou usando aqui uma luvinha para não borrar, tá? Então, só fica a dica para aqueles que têm, aí eu tenho que usar isso para não borrar o meu desenho, beleza? Então, vamos lá. Voltando então aqui para o desenho. Então eu quero fazer mais ou menos nessa região aqui uma mais equatorial, uma floresta um pouco mais ambrófila densa. Então eu posso e vou usar mais ou menos, como eu falei para vocês, esse estilinho aqui, esse estilo aqui número 1, onde eu fecho o dossel, né, onde eu quero fazer a questão das florestas, onde eu faço uma grande mancha e mostra que as arvorezinhas que são um pouco maiores e um pouco menores em relação às outras aqui, e aqui os galhos, aqui os troncos, tá? Então, eu vou fazer aqui, mais nessas regiões, tanto aqui quanto aqui, uma questão um pouco mais de floresta de ambrófila densa. Considerando isso, eu poderia então fechar tudo isso aqui, poderia então até fechar e fazer umas margenzinhas aqui embaixo, onde seria, por exemplo, algumas possíveis praias, que é mais ou menos o que eu vou fazer. Então, eu vou utilizar aquele estilo número 1, onde em cima eu vou pegar toda essa questão de floresta e eu vou margear todo esse ponto aqui dessa costa aqui. E nesse ponto irei fazer aqueles detalhezinhos que a gente mostra, que mostra, sobe, desce e tudo mais. Então, como eu já sei que aqui eu quero fazer uma floresta, eu já vou deixar ela posicionada aqui. Seguindo então aqui essa mesma linha, a gente tem aqui uma continuação. Então eu posso utilizar a mesma premissa de floresta que eu usei aqui, a mesma premissa e usar desse lado aqui também. Então, eu vou fazer então aqui um pouco mais próximo dessa parte aqui do rio, aonde eu vou subindo
e pego toda essa região. Então, eu já fiz duas manchas que eu gostaria de trazer para a produção de floresta. Ah, mas Rafa, você vai pegar aqui e vai pegar toda essa questão da nascente do rio. Sim, é um ponto, e é um ponto importante. Por que então, na hora de passar a caneta, vai ter essa sobreposição? E sim, vai ter mesmo. Mas no final do mapa, você, como eu falei para vocês, sempre no final do mapa, quando a gente terminar ele, a gente vai meio que passar limpo com as informações bonitinhas na hora que for fazer as tagzinhas da cidade, os nomes também vai ser importante, mas aqui esse é o primeiro grande rascunho do mapa. Então sim, vou fazer aqui onde vai passar. E é importante ter essa questão de diversos layers diferentes, porque assim você sabe que nessa região aqui tem diversas encruzilhadas de rios, onde você pode ter essa noção. Caso você queira fazer esse desenho aqui no Photoshop futuramente, quando a gente for trabalhar, é interessante sim, então, esses diversos layers, para quando você for produzir mapas diferentes, você ter esse controle aí dos pontos diferentes na hora de for construir o seu mapa, beleza? Então, temos aqui uma ambrófila densa e temos aqui a outra ambrófila densa. Se vocês forem seguir aqui em cima, nós temos tanto aqui, futuramente, uma questão de deserto, que eu quero fazer aqui, já tenho até pensado. Então, nessa aqui, nós já temos já um ponto mais frio. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode manter a ambrófila densa um pouco mais cuneiforme, que seria, então, esse exemplo aqui, número 2. A gente pode fazer esse aqui, onde ele é ambrófila densa, mas ele é mais cuneiforme. Você pode ver que existe, então, sim, essas árvores. Mas eu pretendo fazer um pouquinho diferente, colocando esses espaçamentos. Como eu quero fazer mais para um frio aqui em cima, eu vou utilizar, então, essa aqui, que é mais no estilo cuneiforme. E uma coisa interessante é que você pode, da mesma forma que você fez as sombras aqui nas montanhas, você pode então fazer as sombras também nas suas árvores individuais. Você pode fazer também um sombreamento aqui nessa aqui de cima, mas vai aí do seu estilão, beleza? Então eu já vou fazer mais aqui para cima um pouco mais de florestas com uniformes, tá? Você pode, como eu falei também aqui quando está produzindo a costa, quanto mais detalhes, quanto mais capricho você for colocando individualmente em cada um dos pontos, fica aí muito mais é, bonito de se ver. Mas a gente aqui, como eu falei, é apenas uma introdução, então não precisa necessariamente fazer com um hiper detalhamento, caso você ainda não tenha toda essa técnica ou esse capricho que você gostaria, caso seja uma coisa um pouco mais rápida também. Então, e um outro detalhe importante antes de fazer aqui, que eu estou falando bastante dessa vez, é cuidado com os tamanhos, tá? Porque se eu for fazer uma montanha desse tamanho, uma árvore desse tamanho, fica um pouco desproporcional. Então, quando vocês forem fazer aqui, tem algum problema fazer, por exemplo, aqui uma montanha, e a gente coloca uma árvore aqui, não tem um problema, mas olha a proporção que tem aqui. Fica aí um tanto bizarro. Ah, mas eu quero fazer uma árvore gigantesca, o tamanho de uma montanha, o tamanho do Everest. Beleza, no seu mundo fantástico, quer colocar então dessa forma, como um elemento fantástico aqui? Beleza, tranquilo, mas saiba que, caso não tenha isso e as suas árvores forem tão grandes quanto as montanhas, pode gerar algum certo estranhamento futuramente, beleza? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer então aqui. Como a ideia é ser pequenininho, eu vou usar mais uns triângulozinhos, não vou dar tanto detalhe, porque é um mapa um pouco mais macro. Caso eu queira fazer mais próximo, aí beleza, eu faço os maiores. Então, eu vou fazer aqui algumas árvores, alguns espaçamentozinhos. O interessante é que quanto mais vocês tiverem canetas de tamanhos diferentes, de grossura de ponta, fica mais fácil na hora de fazer alguns detalhamentos. Então, eu vou fazer aqui um, um espaçamento entre aqui, depois fazer umas sombrinhas. E eu tenho aqui o início de uma florestinha aqui, mais cuneiforme. Ah, mas deserto com floresta cuneiforme existe? Não. Se for pegar no nosso mundo, desertos com florestas cuneiformes nós não temos, porque não teria uma certa relação entre outros. Mas nós estamos fazendo um mapa um pouco mais
de forma, como eu falei, não tão cientificamente correta, mas sim para a gente entender alguns elementos, beleza? Então, vamos aí fazendo e continuando aqui. Da mesma forma, aqui já ficaria um pouco longe, mas não importa nessa questão tanto longe, porque como a gente está fazendo essa faixa aqui inteira, a gente pode colocar algumas florestas cuniformes aqui, próximas das montanhas. Não teria tanto problema. A gente faz aqui, então, margeando toda essa regiãozinha aqui. Ó. A gente pode ir subindo para cá, pegando toda essa região aqui. Então, você vai vendo que vai surgindo, então, aqui as florestas. Já aproveitando, então, que eu já defini que aqui nós vamos ter uma florestona, eu já vou passando em toda essa região aqui. E com isso fazendo esse mesmo exemplo, como foi colocado aqui no cantinho, de colocar, então, alguns elementos de floresta para dar um pouco mais de volume aqui na nossa floresta. E com isso você vai dando os galhozinhos, aonde? Nas angulações. Então, a gente vai colocando nossos galhozinhos aqui. E com isso aqui nós já temos a nossa primeira floresta construída desse lado. E seguindo então aqui o outro lado, nós temos a construção da nossa próxima floresta. Ah, mas aqui pegou um tantinho do rio. Não tem problema, como eu falei para vocês. A ideia é ser esse primeiro rascunhão, que depois que a gente for passar ele a limpo no final da nossa jornada de mapa, a gente vai passando e vai passando por cima disso aqui. Outra vantagem, como eu falei, de deixar em papel quadriculado para ter essas proporções no final. A mesma coisa aqui na nossa florestona, tá? Então, a gente já vai, de qualquer forma, ir deixando os elementos de floresta aqui, para a gente lembrar que essa manchinha aqui nós estamos colocando é uma floresta, então já vai deixando os elementos de floresta, e com isso nós já temos tanto uma floresta aqui, quanto uma outra floresta aqui. Nós temos aqui umas florestas cuniformes aqui, temos florestas cuniformes aqui. Eu poderia então colocar outras florestas aqui e colocar aqui, por exemplo, entre elementos, sim, podemos colocar savanas, podemos colocar pampas, planícies, então tem diversos outros tipos de elementos vegetais que vocês podem colocar. Mas, de uma forma geral, eu quis colocar tanto aqui uma floresta e 2 pontos cuniformes. Então, para fazer para ir finalizando então esses posicionamentos da nossa flora, mais relacionado em si à floresta em si, eu vou colocar esses elementos de floresta aqui separado, que a gente pode ser, por exemplo, um campo, né, um campo sujo, onde existe tanto árvores, arbustos e gramíneas, mas também farei mais para frente a questão dessas planícies. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui, meio que no decorrer desse rio aqui, eu quero colocar como se tivesse uma mata meio que auxiliar que foi surgindo entre esses rios e com isso foi formando. Então, não necessariamente. Ah, mas quer dizer que essa parte onde você está colocando essa floresta, ela obrigatoriamente vai virar uma floresta umbrófila densa? Não necessariamente, porque, como eu falei para vocês, é uma mata auxiliar que pode e vai ter surgido por causa desse rio aqui. Então você vai colocando esses elementos no decorrer do seu mapa. E com isso você também consegue gerar um world building interessante, porque você vai estar
colocando então os elementos de floresta. Beleza? Então, como são árvores mais espaçadas, eu vou colocando aqui então aqui os troncozinhos para ter essa relaçãozinha aqui. Algumas pessoas falam que pode colocar dois, como se fosse dupla linha. Então, caso você então não tenha uma caneta fina, você pode usar esse elemento de uma linha só, produzindo dessa forma. Então, com isso, a gente já tem tanto duas florestas ambrófilas densas aqui, onde tem essa região mais volumosa, nós temos uma mais aberta, nós temos árvores coliformes aqui, e com isso você já pode ir pensando, como por exemplo, eu queria aqui então que fosse um oásis, perfeito, então por que não colocar uma árvorezinhas espalhadas aqui pequenininhas em volta desse oásis especificamente. Se aqui também fosse um deserto, onde como se fosse um Nilo, tem um rio atravessando, você quer colocar realmente aqui forma como foi aqui do lado. Então, com isso, já vai surgindo novos elementos dessa sua floresta, onde tem aqui diversos tipos diferentes que façam uma relação. Onde você tem aqui uma região mais tropical, que futuramente vai fazer um sentido mais na questão equatorial. Aqui nós temos uma floresta mais como se fosse uma mata atlântica, por exemplo, com árvores um pouco mais espaçadas, onde você consegue ver o trajeto do rio que vai crescendo nesse trajeto, um pouco mais profil, mais coliforme aqui, e umas árvores mais isoladas, como se fosse aqui rodeando esse oásis aqui que eu quis colocar. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegar até aqui, deixa o seu like, curte, né? Curte esse vídeo, deixa a sua inscrição para a gente ter mais engajamentos e vídeos possam chegar para mais pessoas e assim o YouTube vai saber que vocês estão curtindo essa série e assim me dá mais vontade de trazer outros elementos de construção de mapas, beleza? No final dessa série aqui, eu vou deixar aqui para vocês também quero deixar aqui um convite para uma live que eu vou fazer no final dessa série para fazer um mapa conjunto com vocês, onde tem muitas pessoas que elas querem colocar outros elementos nesse mapa, mas como esse mapa ele é pequenininho, são só apenas 2 continentes, fica um pouco complicado. Mas a gente pode ir fazendo um mapa um pouco maior, né? Vamos dizer assim, um pouco mais mundi, e com isso a gente pode colocar outros elementos também, beleza? Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!